Olá, viva! Daqui Pedro Esteves, do portal Inteligência Artificial Hoje, aqui no nosso podcast, temos como convidado o Ricardo Silva, que é CEO da NGBot, e como já é normal aqui no canal, nós não desperdiçamos muito tempo com grandes floreados e começamos logo a levar as coisas para a ação. Portanto, Ricardo, por favor, se pudesse apresentar, eu agradecia-te. Alô Pedro, antes de mais obrigado aqui pelo teu convite, que prazer. Nós já temos vindo aqui a cruzar-nos em alguns eventos, e de facto temos aqui esta oportunidade de partilhar algum conteúdo aqui com a nossa audiência, é sempre um prazer. Relativamente à minha apresentação, muito rapidamente, eu sou o CEO e fundador da Engibots, uma empresa portuguesa dedicada aos temas de automação inteligente de processos. Temos ajudado várias empresas portuguesas e internacionais na sua jornada de transformação digital, a adotarem aqui ferramentas de automação de processos, de inteligência artificial, no fundo, que permitam que as suas operações sejam mais eficientes. Temos estado a crescer bastante, tem sido aqui uma jornada enquanto empreendedor muito interessante, de facto. Também tivemos agora a oportunidade e estamos a lançar as nossas próprias soluções, já não estamos a implementar soluções de terceiros e, portanto, temos aqui tempos futuros muito entusiasmantes para nós. Relativamente à minha carreira ou à minha jornada, eu tirei o curso no técnico, portanto, eu sou de formação engenheiro informático, já fiz o curso há bastantes anos, efetivamente. Tive aqui uma carreira muito ligada à consultoria, passei por empresas de grande nome, digamos, internacional, como a Accenture, a Hitachi. Sempre tive aqui um grande bichinho para o trabalho com o cliente, para resolver as dores do cliente, para ajudar os clientes. Felizmente, nestes últimos anos, tenho tido a oportunidade de trabalhar com muitos clientes de muitos setores, portugueses, internacionais, e que lá está, me fizeram aqui também crescer enquanto profissional, não só na área de software, mas também muito na vertente de trabalho de consultoria com os clientes. Ter, digamos, idade, sempre tive o bichinho do empreendedorismo, sempre fui uma pessoa que, quando não tenho nada para fazer, começa a pensar o que é que eu tenho para fazer e, portanto, começa a inventar, digamos assim. E, portanto, quando saí da faculdade já tinha a ideia de criar uma empresa, apenas não tinha, digamos, know-how para o fazer. E em 2017 tomei contacto aqui com uma tecnologia, os RPAs, o Robotic Process Automation, que me desbloqueou ali uma forma de olhar para os negócios e para esta oferta de uma maneira diferente, e desde 2017 efetivamente tenho estado muito especializado nesta parte da automação de processos. Mais recentemente com a parte de Intelligent nos últimos 3, 4 anos, e como é que podemos levar isso às empresas de uma forma estruturada. E assim, de uma forma muito genérica, é a minha apresentação na minha vida pessoal. Sou uma pessoa muito banal, gosto de fazer desporto, viajar, portanto, muito tranquilo. Então, mas o que tu fazes é bastante interessante. E olha, é o mote ideal para nós avançarmos aqui para a nossa primeira pergunta, porque quem nos ouve normalmente são gestores de PMEs, são líderes deste tipo, deste segmento de empresas no mercado, e é para eles, no fundo, que nós trabalhamos e é para eles que nós tentamos criar conteúdo para esclarecê-los sobre a aplicação das tecnologias. E há muito esta ideia de que a automação inteligente, e já que falamos aqui na automatização de processos com a inteligência artificial, há muito esta ideia de que a automatização de processos está reservada para grandes empresas. Na prática, por onde é que pode começar uma PME sabendo nós que isso não é verdade? Que uma PME também pode usufruir. Ok, pronto. No meu entendimento, existem dois tipos de automação. Existe o Business Process Automation, que acaba por ser uma automação muito mais complexa, que envolve mais sistemas, que envolve mais pessoas, que envolve mais passos para completar, no fundo, as tarefas inerentes ao processo. E há um segundo nível de automação, que é o Personal Process Automation. E até aqui na ótica de personal pode-se incluir os pequenos negócios, ok? Hoje em dia, Portugal, grande parte do nosso tecido é feito de PMEs, e eu tenho tido a felicidade de trabalhar aqui com algumas PMEs, e as PMEs vão quase desde a microempresa, de uma empresa muito pequenina, ainda com uma operação muito pequena, até já empresas que efetivamente já começam a ter alguma estrutura, alguma faturação, alguma complexidade. Obviamente, estes dois tipos de automação diferem no tipo de solução e de tecnologia e de abordagem. Uma PME mais pequena, obviamente, que não vai contratar serviços de uma empresa como a Engibot para ajudar a automatizar os processos, porque não tem ainda dimensão. Okay? Aqui, obviamente, vai beber muito mais do nosso aconselhamento, nomeadamente por que caminho é que devem seguir. E, efetivamente, aqui uma PME mais pequena
ok? Esta iniciativa tem sempre um drive muito do owner da PME, do dono da PME ou dos sócios da PME, ok? Então começam a perceber, ok, há aqui um conjunto de necessidades que nós ou suprimos com mais mão de obra, que os sistemas efetivamente não nos dão esta que nós temos dentro da nossa organização, não nos dão esta automação e, portanto, começam a pensar ali numa cola para ligar alguns dos processos que efetivamente começam a ter e que têm que executar manualmente, ok? Um fenómeno de giro que eu também tenho visto agora nestes últimos tempos é a PMEs que já nascem com um drive altamente ambicioso de automação, ok? Preferem considerar já a aposta em automação do que estarem a pensar, ok, o nosso plano de negócio para crescermos vai ser altamente dependente das pessoas. Isto está a criar também um mindset de automation first nas PMEs portuguesas, ok? E tenho visto aqui alguns casos que tenho ficado realmente espantado, apesar de estar neste mercado já há algum tempo. Okay? Aqui, efetivamente, tudo começa com mindset. Com o mindset de querer fazer as coisas não da mesma maneira que foi até agora nos negócios, mas fazer diferente. Eu olho muito para o owner de uma PME como uma pessoa que primeiro define um caminho, tenta executá-lo, ok? E muitas vezes é ele que começa a executar aquele processo, ok? E de repente pensa, ok, para crescer a minha organização eu tenho que delegar, mas eu já sei fazer aquele processo, fui eu que o defini. Okay? E portanto, nesse ato de delegação desse processo, ele pode dar a uma pessoa ou pode dar a uma automação. E portanto, tem essa vertente. Agora, por onde é que um dono de uma PME começa, efetivamente? Primeiro, o mindset, a definição clara do landscape de processos que ele precisa de automatizar na sua organização. Fazer uma escala de impacto na organização. Quantas vezes eu executo este processo? Qual a criticidade deste processo? Qual o custo que eu tenho deste processo? Neste processo, o que é que acontece? Ok? E tentar ter ali na sua cabeça um radar de processos que ele sabe à partida que são dores, ok? Que estão constituídas de dores. Tentar olhar para a capacidade atualmente que tem na PMS se há alguém que pode levar este tema para a frente, porque às vezes nós temos champions dentro da nossa organização que nem sabemos, ok? E eles, se calhar, com uma plataforma muito simples, e hoje, felizmente, no mercado temos muitas plataformas que permitem fazer automações praticamente sem código. Temos o Make, o Power Automate, temos uma série dentro deste espectro de o Zapier também dá para fazer automações. Portanto, temos uma série de plataformas que podem-se fazer pequenas iniciativas. E se calhar dar a este champion, porque não é o owner que vai fazer muitas vezes porque não tem tempo, está completamente embrenhado em tarefas e outras necessidades do negócio, e esse champion se calhar começar a tentar automatizar alguns processos com base neste radar de criticidade que foi estabelecida, ok? Obviamente, a automação não é, e as pessoas enganam-se muito neste ponto, e eu acho que tem que se ter essa expectativa, não é um penso rápido. A automação é um mindset, é uma jornada, é uma aposta, é um drive estratégico. E, portanto, é normal que a primeira automação que se faça custe mais, a segunda já é mais fácil, quando se chega à terceira já se volta à primeira, porque a primeira tem que haver uma adaptação. Lá está, a automação lida com processos, pessoas e sistemas, e isso está sempre a mudar nas organizações. Isto numa ótica de uma PME. As empresas de maior porte, obviamente aquelas PME já de maior porte, uma faturação, sei lá, acima de 1 milhão, mais de 20 ou 30 pessoas, já com alguns sistemas internos como um ERP, e já entra no espectro do Business Process Automation, ok? Que é aí que efetivamente uma solução como a nossa, que é a solução de consultoria, que é a solução tecnológica, já consegue trazer uma estrutura e uma cola muito diferente, ok? Aqui já estamos numa ótica muito mais ampla de estratégia, ou seja, aí estamos a pensar que aquela empresa que quer crescer e olhar, digamos, um horizonte de 4 anos e pensar como é que ela vai estar e definir todo o governance e estratégia, ok? Portanto, temos estes dois aspectos, efetivamente, que vale a pena sempre distinguir. Ok, interessante e obrigado. Nesses exemplos que pegaste, portanto, é importante estratificar, tendo em conta que PMEs considera-se muito também pela faturação ou consideram-se também pelo número de funcionários. Por exemplo, uma micro está abaixo dos 10 e uma média pode ir até 250 funcionários. A questão é, então, numa empresa, vamos imaginar uma empresa que tenha cerca de 100 funcionários, mas que seja de tipo tradicional, e isso vê-se muito em indústrias mais manuais, como por exemplo a construção civil e afins, em que os processos não estão automatizados. Para onde é que um gestor, por exemplo, que nos ouve e que já tem uma quantidade considerável, tanto de faturação como de profissionais, para onde é que ele deve começar? Portanto, nessa radarização que falavas, nessa identificação, para onde é que ele deve começar? Quem é que achas que ele deve, a quem é que ele se deve dirigir e falar para reunir a informação para depois entregar a profissionais ou a empresas como a tua? Ok, muito bem. Pronto, tipicamente vamos considerar este exemplo que eu acho que é um bom exemplo, ok? Porque eu acho que as pessoas identificam-se um bocadinho melhor com exemplos. Uma empresa com 100 pessoas,
Ou seja, no âmbito da construção já é uma empresa que fatura bastante bem, ok? Provavelmente já tem projetos nacionais, internacionais, obras nacionais e internacionais, portanto já é uma empresa bastante robusta, ok? Provavelmente esta estrutura já tem um board bem definido, ok? E se calhar alguns responsáveis em áreas-chave, como a entrega, como o Chief Operational Officer, se calhar já tem alguém ligado ao IT, pode até nem ser o CTO ou o CIO, mas alguém que já gera algumas das plataformas internas, porque provavelmente já tem um RP e outras plataformas de gestão. Portanto, já tem uma certa complexidade e algum caos interno e muitas dores de crescimento, ok? Em primeiro lugar, parte da gestão de topo, perceber por onde quer ir, qual é que é a estratégia de crescimento. Eu quero crescer a minha empresa de uma forma alavancada somente em pessoas ou em sistemas e automações, ok? Obviamente parece-me que é óbvio a segunda opção, não é? Porque lá está, uma vez que alavancando o crescimento da empresa em automações, vai conseguir ter mais controle sobre os projetos que têm execução, vai ter mais tempo das suas pessoas para estarem a trabalhar, para estas pessoas fazerem trabalho que realmente precisa de sentido crítico, vão ter mais visibilidade, melhor resposta aos clientes, parceiros, mais rápida, sem erros. Okay? E vão ter os processos muito mais standardizados, que é uma coisa que muitas pessoas não falam. Ou seja, nós para automatizar precisamos ter o processo bem definido e a automação vai sempre fazer daquela maneira. Mesmo que uma pessoa esteja a monitorizar a automação, não há muito espaço para a criatividade humana. Esta é uma ótica. Portanto, este gestor, tendo um papel de um gestor de topo, um CEO, o que seja, ele tem que perceber como é que quer crescer a sua organização. Portanto, no limite pode dizer, pá, não, eu quero crescer de forma manual, mas aí depois vai ter um problema de competitividade daqui a 4 ou 5 anos. A verdade é essa. Porque efetivamente, nós sabemos muito bem, e estando neste mercado, uma vez uma empresa conquistando clientes e fidelizando clientes, é muito mais difícil depois haver a transição e, portanto, se o concorrente desta empresa está a apostar em automação, portanto, há ali um fator de alerta. E, portanto, este CEO cabe mesmo por definir esta estratégia. Falar com o board e perceber o grau de preparação da empresa para efetivamente avançar com algum tipo de automação. Temos pessoas com muita resistência à mudança. Temos pessoas, se calhar, como nós tivemos um cliente que já tinham departamentos com pessoas praticamente na idade da reforma. Okay? Portanto, não vão ser um catalisador de transformação, digamos assim. Definir quem vão ser as pessoas-chave ou os champions na organização para estas iniciativas. Porque lá está, tem que se envolver as pessoas. Porque as pessoas tanto podem ser o catalisador como podem sabotar uma iniciativa de automação. Este é um ponto inicial. Definir os processos ou os departamentos mais críticos. Okay? Tipicamente há 2 ou 3 departamentos que nós sabemos que são altamente profícuos em tarefas manuais, nomeadamente o departamento financeiro. Temos o Customer Support, neste caso, pronto, o apoio aos clientes e a resposta e a interação com os clientes. E tipicamente em construção tem muita entrada de muito churn de pessoas, portanto o RH. Estas 3 áreas são 3 áreas a partir de nós já sabemos que são sensíveis. Todas elas têm muitos processos assentes no ERP ou entre as plataformas internas. Muita dessa informação que tem que chegar ou sair do ERP vem de caixas de e-mail ou de outras fontes. Portanto, há muita informação a viajar que é assegurada por muitos. Pronto, este é o primeiro ponto. Efetivamente, a automação e os projetos de automação e de inteligência artificial são projetos que requerem efetivamente experiência. Uma equipa com experiência, que já trabalhou com várias empresas, que tem uma visão mais holística do que é preciso e consegue entrar com um mindset muito mais frio na organização. Okay? Porque a organização está num estado em que sempre fez os processos da mesma maneira, de forma repetitiva. Okay? Portanto, quando entramos muitas vezes numa organização, há obviamente sempre um cepticismo, mas nós começamos a levantar questões que a empresa nunca tinha colocado essas questões. E uma delas que eu faço muitas vezes é, então, e se isto crescer 20% de hoje para amanhã? Qual é que é a primeira peça da máquina que vai gripar, digamos assim? E, portanto, fazer perguntas que nós tentamos questionar. E depois tentamos perceber, efetivamente, onde é que está a organização. Muitas vezes nós não avançamos logo e não a trabalhamos com o C-Level, logo numa ótica de implementar o projeto. Muitas vezes tem que haver um trabalho de awareness, das pessoas perceberem que a automação não lhes vai roubar os lugares, bem pelo contrário. E, portanto, muitas vezes tem que haver um trabalho que nós fazemos de consultoria, temos uma oferta própria nesse sentido. E depois há efetivamente o trabalho de começar a costurar os projetos os processos e a automatizar. Agora, um papel de um CEO, efetivamente, de uma empresa com 100 pessoas, o seu core business não é efetivamente informática ou automação, deve contar com um parceiro de confiança nesta jornada. Alguém que conheça, alguém que consiga vir com uma visão externa e
ter este trabalho primeiro de consultoria, de advisory, de garantir que temos a estrutura no lugar para suceder e ter sucesso nas iniciativas de automação e que depois, obviamente, tenha tecnologia e soluções que permitam automatizar os processos. Ricardo, tendo em conta e dando continuidade exatamente ao que disseste, realmente Portugal, o setor ainda informático e este digital não é o dominante, ainda temos empresas e muitas empresas de setores que não são, e deixaste uma dica que eu achei muito curiosa e muito interessante, que é a necessidade de encontrar os parceiros certos. E é exatamente esse o mote que eu vou utilizar aqui para o fecho do nosso episódio. E antes de mais, agradeço a tua presença. Convido a todos que estão lá em casa a visitar a NGBot e, no fundo, a perceber qual é a oferta desta empresa e como é que vos pode ajudar. Tenham em consideração, tal como o Ricardo dizia, e eu achei isto maravilhoso, um problema muitas vezes é a falta de experiência. É exatamente isso que nós estamos aqui a fazer no portal e neste podcast, que é informar. Para quê? Para não existirem más experiências, porque uma experiência má, muitas vezes, sabota depois todo o processo de digitalização. Portanto, Ricardo, tens mais algumas palavras que queiras acrescentar aqui ao nosso público, um incentivo? Apenas dar aqui uma nota que eu acho que o trabalho que estás a fazer, Pedro, é excelente, porque lá está, hoje em dia temos falado com muitos CEOs de grandes e pequenas empresas. Há um grau de desinformação muito grande relativamente à inteligência artificial, porque efetivamente há um grande push das grandes brands de IA em termos de marketing e muitas vezes é difícil de separar o trigo do joio e efetivamente muitas vezes o trabalho que nós temos que fazer e que tu também estás a fazer muito bem, Pedro, é apoiar os empresários a gerir alguma da informação e das estratégias e efetivamente ajudá-los a estabelecer um rumo, porque lá está, eles são muito bons naquilo que fazem, nos seus negócios, nas suas áreas de atuação, mas efetivamente isto é a área da inteligência artificial, da automação, está com um boom gigante e mesmo assim para nós às vezes é muito difícil, tanto todos os dias nela, estar sempre a par de tudo, portanto eu acho que este trabalho que tu estás a fazer e que nós também temos feito é essencial para ajudar efetivamente as outras empresas a terem sucesso nas suas iniciativas de digitalização. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado. Obrigado lá em casa, a quem nos ouve, seja na casa, seja onde estiver. Aqui no podcast IA hoje nós convidamos as pessoas certas para falar dos assuntos certos. Hoje falámos sobre automatizar processos com inteligência artificial e vamos ver o que é que nos reservam os próximos episódios. Portanto, mantenham-se ligados e até uma próxima. Ricardo, uma vez mais, obrigado. Obrigado. Obrigado.